Mas o que tanto falam sobre esse 1%? O que é esse 1%? O que é essa melhora de 1% todos os dias? Melhoras no quê? Em que área? Por quê? O quanto perceber isso, o quanto aceitar essa melhoria de 1% muda mesmo a sua realidade. Quanto tempo de 1 em 1% você chega onde você deseja? Por onde eu começo? O que eu começo fazendo? É 1% de ação positiva ou diminuição de 1% de uma ação negativa? Ou tanto faz? No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês, de uma forma leve, descontraída, solta, aberta, nesse papo, sobre de 1 a 1000% a mudança dessa realidade. O que significa essas ações de 1% no progresso e eliminação de porcentagem. Se é de 1 em 1% menos, que você diminui também as suas ações negativas para abrir espaço para a potencialidade positiva ou para o caminho de abundância e prosperidade que você tanto quer. Seja bem-vindo. Eu sou o Maicon, criador e mentor do método Identidade, o método que propõe que você entenda que o mais importante não é a ação na direção do obter, mas é a mudança interior no núcleo, no centro do seu ser, a elaboração, o desenvolvimento, a estruturação de um pilar comportamental que faz com que você consiga sustentar com naturalidade a nova realidade que você quer acessar, seja em qual área for, certo? Saúde, relacionamento, prosperidade, enfim, o que é que você deseja mudar? Vem para minha mentoria, você vai entender mais sobre isso, eu quero entender você também, para nós podermos desenhar e realinhar, porque a minha proposta é essa, fazer com que você volte para o seu centro e redescubra, reveja, enxergue novamente através de uma luz interior do seu ser, através de uma produção de organização do seu subconsciente, conscientemente quais são os passos na direção e qual é essa direção rumo aos seus objetivos, combinado? Mas eu quero que também você se inscreva nesse canal, que é muito importante se inscrever. Ative o sino de notificações para que toda vez que tiver um material você receba. Eu tenho muitas pessoas inscritas aqui no canal que têm esse sino de notificações ativadas, porque eu recebo imediatamente mensagens de pessoas que já assistiram, que estão assistindo. Isso é muito maravilhoso. Claro, comente o que você acha. O que é esse 1%? Você acredita que você melhora 1% todos os dias? Você sente que você está no caminho de progresso de 1% todos os dias? Ou você não sabe o que é e vai aprender, e no desenrolar você vai comentando aqui no nosso papo. Compartilha com um amigo que você gosta, que você queira, ou com alguém. Joga num grupo aí, no grupo de amigos, no grupo da família. Compartilha esse vídeo para esse papo se estender e ampliar. Combinado? Vamos ao tema. Ontem eu estava falando com o Clayton, inclusive vocês ouvirão a voz do Clayton participando desse nosso talk do 1%, de melhoria de 1% a 100%. Como é que você visualiza as coisas que acontecem na sua vida? Como é que o cenário na sua vida hoje é classificado pela sua mente? Você vê como perdas, você está vendo como aprendizado, você está vendo como ganho, você está vendo como livramento? Qual é o rótulo que você dá? E se esse rótulo é importante? Se é melhor olhar com uma visão neutra para as situações que acontecem e quais os benefícios e malefícios, abre aspas e fecha aspas, porque para entendimento eu sei que é necessária uma classificação. E eu vou confessar para vocês uma coisa, para mim não é importante a classificação. Desde um tempo para cá, ele não tem esse peso que antigamente tinha, essa classificação e rotulagem de certo e errado, para mim não tem. Ah, isso quer dizer, Michael, que para você é libertinagem, é liberdade? Você tá vendo? Se você está pensando desse jeito, eu já quero te avisar que limite-se ao que você está usando para classificar, porque tem situações que você nem precisa classificar, porque menos ainda participar. Estou falando sobre mentalidade, sobre prestação de contas, de expectativas relacionais. Certo? É isso que eu estou dizendo, que não se tem rotulagem. Ou sobre aquilo que cada um vive. Porque por mais impressionante que pareça, ou injusto para muitas pessoas, veja o rótulo,
Tem gente que pensa que ciclano, beltrano merece castigo porque fez isso, aquilo e aquilo. Isso, aquilo e aquilo, assado, cozido, frito, é o que você, na sua mentalidade, classifica como certo e errado. Mas não é um certo e errado universal. Culturalmente, nós vemos países que têm hábitos completamente diferentes do nosso. Começa desde religião, até matrimônio, filhos, enfim, diversas áreas, alimentos, e nem por isso eles estão errados e também não estão certos. Eles estão fazendo o que culturalmente faz sentido para eles. Consegue entender essa ilustração? E ontem eu falando com o Cleiton me lembrou de uma coisa. Com qual facilidade, diante de uma situação em que você inconscientemente, não, Michael, eu também, eu sou uma pessoa que eu classifico tudo, eu sei, eu tenho certeza. Não, você não tem certeza. Sua certeza é 5% consciente, perto de 95%, são números aproximados, de inconsciente. Você não controla o inconsciente, tá? Não, você não controla. O inconsciente é onde estão guardadas as memórias, os arquivos, os registros, os paradigmas, os dogmas, as crenças limitantes. Tudo está guardado neste lugar, que é como se fosse uma biblioteca. Você tem a sala de acesso, que seria uma antessala da biblioteca, que é onde você tem os arquivos que você visualiza, só que dentro dessa sala maior é que estão livros, arquivos, que você muitas das vezes guardou e nem os leu. Então, por isso eles desaguam com gatilhos. Porque é o seu subconsciente que produz isso que você tem vivido na sua realidade. Por isso que muitas coisas você fala assim, ué, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Por que eu estou vivenciando isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que o fulano me disse isso, o Beltrano me disse aquilo? Por que as coisas estão dando certo ou errado? Percebe? Então você classifica assim. Só que você não tem consciência disso. E não tendo consciência disso, eu vou dar uma dica, certo? Qualquer pessoa, todos nós, todos vocês, qualquer um, tem a manifestação na vida segundo aquilo que está registrado e fortalecido no subconsciente. Por que muita gente é rica? Porque tem sorte? Por que muita gente é abundante, consegue correr uma maratona, ter uma vida atlética aí extraordinária? Por quê? Porque é sorte, porque é só dedicação? Escolha. Mas isso é uma percepção de uma forma de reprogramar a mente, entre outros, seguir o seu compromisso e não a sua emoção. Emoção é você acorda de manhã e fala, ai, não estou com vontade, é uma sensação. Ai, eu estou com preguiça, eu não vou. É uma emoção. Seguir seu compromisso eu sei que todos os dias eu vou ter emoções e sensações que vão me impulsionar ou que vão querer com que eu fique onde eu estou. Mas quando você segue o que está no papel, que está no seu acordo ali para você, você simplesmente vai de qualquer forma. E isso modela um hábito. Transforma um comportamento em um resultado de movimento natural, porque você reprogramou sua mentalidade. Por isso, quando eu disse sobre rico, talvez quando você pensa em dinheiro, você pensa em limitação, você pensa em dinheiro é sujo, você pensa, não preciso de muito, só um pouco. São vários argumentos que são crenças instaladas no seu subconsciente que fazem você acreditar que essa é a forma certa para pensar sobre dinheiro, e por isso você não tem. Sobre saúde também. Sobre espera, quantas pessoas têm contratos relacionais emocionais com Deus? E olha, pode ser polêmico o que eu vou falar, mas quando você diz, se Deus quiser. Quantas vezes eu disse isso? Eu fiz até um silêncio, porque eu penso em como realmente o ser humano perece por falta de conhecimento. Ou por medo de conhecimento. Porque quando começa a expandir, muitas das vezes volta para trás porque fala errado. Olha isso, falta de conhecimento. Resultado de falta de conhecimento é perecimento. Porque esperar ou jogar para Deus ou atribuir a Ele, quando Ele quiser Ele faz, é simplesmente justificar o fato de você não fazer, de não estar fazendo ou de nunca começar. Então, quando eu falo vontade de Deus, não, eu falo vontade de Deus para abençoar uma pessoa, não. Para abençoar uma pessoa, você simplesmente fala assim, seja abençoado, você é abençoado, porque você já tem Deus em você. Percebe? Tudo é energia, absolutamente tudo. Eu falo muito isso para vocês, qualquer coisa.
Qualquer coisa é energia. A menor partícula de energia, a menor partícula manifesta da energia é um átomo. E um átomo, ele faz parte de qualquer coisa, desde a nossa pele, nossos órgãos, até qualquer ser vivo, até o ar, tudo, tudo. A mesa, essa decoração, tudo que você está vendo aqui. O que vem antes disso é essa inteligência infinita sem forma, do qual tudo é proveniente, de onde todas as coisas são feitas. Então vamos chamá-las de Deus. Vamos chamar essa fonte infinita de Deus. Se ela está em tudo, ela é a base de tudo, ela está em mim e está em você. Então por que você joga a espera lá se Deus quiser? Ele já quer, porque quando você sonha, quando você deseja, ele já quer. É que você acredita que essa fala traz proteção, essa fala traz organização, essa fala traz submissão à vontade de Deus, porque Deus é como você. Uma hora ele quer para você, outra hora ele não quer. Mas nessa mesma lugar onde está essa frase que eu disse que meu povo perece por falta de conhecimento, está escrito também que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Você é. Volta atrás, responsabiliza fora, culpa fora. Sabe? Então, é muito fácil errar em achar e atribuir a Deus essa inteligência, essa forma, todo, características humanas. E acreditar nisso, porque foi assim que você aprendeu. Tá certo ou tá errado? Tá nada. Tá estagnado. Porque é onde você para, que fica confortável, e ali você fica, e de onde você julga as ações das outras pessoas. Faz sentido? E de onde você julga as ações das pessoas, é impossível, mesmo que você estivesse no lugar de cada uma delas, ter certeza de que aquilo que elas estão fazendo seria certo ou errado, porque não faz bem para você. Mas você nunca perguntou quanto elas se sentem bem sendo quem elas são. Faz sentido? E se ela é Deus em ação, quando você julga o próximo, você julga você mesmo, e o que você vê no seu semelhante é uma ótica interior. Imagina, eu tô falando que a fulana de tal é isso, é aquilo, que o fulano, que o Beltrano, que eu não gosto. Sim, faz o mínimo múltiplo comum, ou mínimo divisor comum dessa situação para você chegar no sentimento base. Julgamento, tristeza. Você vai entender qual é a raiz proveniente do seu interior para esse tipo de julgamento. Certo, Cleiton? Concordo super com você. E também parar de se julgar. Porque quando você começa a se julgar, você abre um campo aí de várias crenças e principalmente de uma grande autossabotagem. Porque se você mesmo não acredita em você, como você quer passar uma segurança para o outro? Como você quer transmitir uma mensagem com segurança para o outro, sendo que na sua postura, na forma com que seu corpo fala, você demonstra o tempo inteiro que você mesmo não confia em você? Então isso é autossabotagem. Verdade. Então, de acordo com tudo que a gente estuda, aquilo que você alimenta, aquilo que você acredita, é aquilo que você vive e é aquilo que se torna realidade. E às vezes você acha que você está tão seguro falando sobre algo, eu estou pronto, eu estou preparado. Eu falo para Beltrano, para Ciclano, eu vivo aconselhando. Só que não segue meus conselhos, não vai para frente, não adianta, sabe? Não me escuta. E aí você começa a duvidar de você. E aí você acredita que você está duvidando de você porque o outro não está fazendo aquilo que você quer. E aí não fazendo aquilo que você quer, você sabota aquilo que você é. Então a raiz de mudança e transformação que não está acontecendo é no outro, é em você. Porque o outro está seguindo o que o outro acredita. Sim. Então, antes de passar esse conselho, para validar esse conselho, primeiro você tem que saber se o outro, quem está recebendo essa mensagem sua, quer receber essa mensagem, quer ser ajudado. Porque tem gente que acredita que o que faz é certo, a vida que está vivendo está correto e está tudo bem também. Então, direcionar a energia
saber para quem você vai emanar essa energia, esse cuidado, essa ajuda, acredito que é mais importante do que a pessoa que não quer receber. Porque você tem que saber para quem que você está estendendo sua mão. Porque tem gente que não quer, tem gente que acredita que não precisa ser ajudada, não precisa ser salva, e tá tudo bem também. É que entram também os contratos emocionais relacionais. Porque a pessoa não quer ser ajudada, você fica triste. Mas eu tô fazendo o melhor para ela. Como ela não tá me escutando, eu só quero o bem dela. Por que ela não está fazendo o que eu estou falando? Porque ela não é obrigada. Ela tem a vida dela. E você não pode, não apenas não salvar ou não ajudar quem não está pedindo, você não tem o direito mínimo de tirar as pessoas de onde elas estão vivendo, o que elas querem viver, porque elas necessariamente precisam passar por aquilo para evoluir. Claro, aí você fala, Michael, mas você faz vídeo para ajudar as pessoas. Eu coloco aqui nas redes sociais, eu ofereço aqui nas redes sociais, eu não vou buscar fulano e beltrano pela orelha e pelos cabelos para falar, você vai ter que fazer isso aqui, senão sua vida não vai andar. Tá todo mundo nesse jogo para aprender e para evoluir. O conhecimento, o autoconhecimento, a transformação, as opções são várias. Cada um escolhe a melhor pertinente a si. Faz sentido? Então, nesse jogo de percepções, nesse jogo de ações, de aprendizado, nesse talk inicial, o Clayton falou uma coisa muito maravilhosa. Aí você acaba duvidando de você, porque o semelhante não está seguindo aquilo que você direcionou, trouxe. Claro que é muito melhor que você tenha relações próximas com pessoas que também queiram as mesmas coisas que você, seja num relacionamento amoroso, seja no círculo de amizade, seja numa empresa, seja num propósito, certo? Que esteja indo no mesmo rumo, pelo mesmo caminho. Só que você vai cruzar com pessoas e provavelmente você tem relações com pessoas, principalmente familiares, que não têm a mesma compreensão. Eu poderia falar aqui no vídeo outros cenários, mas eu vou deixar isso para um próximo, tá? Situações que aconteceram recentemente no nosso âmbito pessoal, relacional. Familiar, amigos, nas redes sociais. As pessoas atendem sempre ao próprio eu, seja esse eu elevado, seja esse eu ego. Tem diferença, sim, mas eu vou deixar isso para um próximo talk. E o que é então, Cleiton, essa melhoria de 1% todos os dias? Ou essa eliminação de menos 1% no comportamento negativo todos os dias? Eu acredito na melhoria de 1% todos os dias, são as ações inspiradas que te conduzem na direção do que você realmente deseja. E que isso não custe de verdade a dor de ninguém, para falar muito rasa, seriamente sobre isso. Quando eu digo a dor das pessoas, eu não estou falando de você escolher alguém e dizer que vai ficar triste. Até porque eu ouvi uma fala um dia desses, muito importante, de um professor muito importante para nós, que é o professor Hélio Couto. Ele falava sobre os relacionamentos, por exemplo, de pais e filhos, em que quando um filho fala, olha, eu sou homossexual, e aí uma cliente, paciente dele, foi falar que o pai ou ela estava morrendo, ela ia morrer porque ele tinha dito que ele era homossexual. E aí ele disse, não, não, isso é uma desculpa do seu ego para você criar um problema na sua vida, porque você tem um contrato relacional com o seu filho e o fato dele estar vivendo, sendo quem ele veio aqui para viver, estava a incomodando, não por ele ser homossexual, no caso, mas simplesmente por ele não atender a expectativa dela, da vida dela, dentro da vida dele. Lembrando que sexualidade não é escolha. E eu fico até com vergonha de falar sobre isso, porque chega a soar até meio. É, é, seria bem pouco mesmo, inteligente eu ficar corrigindo as pessoas, dizendo para ela que sexualidade não é uma escolha, tá? É estado natural. Saiba disso. Então ele fala sobre isso. O que eu quero dizer então nessa melhora de 1%, contando essa história aqui?
Parar de julgar, parar de esperar depositar a expectativa que as pessoas têm que fazer pra você, aquilo que você mesmo tem que fazer por você. Parar de julgar quem quer que seja pelo que quer que seja, política, religião, e causar assim brigas, Condição social. condições sociais, certo? Achando que fulano tem que pagar, fulano tem que pagar, Beltrano é culpado. Tá todo mundo aqui através da existência, sendo Deus em ação para a própria expansão do todo, para a própria expansão do mesmo, certo? Certo, e eu concordo com você em a pessoa fazer essa prática. E eu também quero acrescentar que fazer ali uma desaceleração dos pensamentos também é muito importante. Então, a pessoa acordar pela manhã, fazer pelo menos de 1 a 5 minutos, quem já tem uma consciência, quem já pratica, fazer pelo menos uns 10 minutos ali de silêncio, olhos fechados, para prestar atenção na respiração, para desacelerar essas ideias. Não é Porque se dormindo você... não, viu, gente? O Cleiton tá falando não é dormindo não. De 1 a 10 minutos, quem já tem a prática. tem que estar presente com consciência. Então, fazer esse desacelera aí mental, corporal, também acredito que é muito importante, porque se você acorda já no susto, querendo correr, querendo, tô atrasado, com aquela percepção, isso faz com que você tende, durante o dia, a voltar exatamente para isso que você falou, amor, para eliminar. Então, faz essa prática, comece de 1 a 2 minutos, vai fazendo, vai interiorizando, presta atenção na sua respiração, faz minutos de silêncio, olhos fechados, esquece o mundo externo. Vai de 1 em 1%. Um pouco. Eu acredito que fazendo isso pela manhã, as chances da pessoa melhorar 1% todos os dias a mais vai ser muito maior. Incrível. Cleiton já nos deu aí uma técnica, uma prática para ir além deste 1%. Então, na verdade, o que você precisa retirar, na verdade não tem o retirar, né? 1%. O seu novo comportamento de 1% a mais, de melhora, são as escolhas que você vai fazer que vão resultar na correção ou na troca de padrões que você atende como padrões antigos. Sejam esses padrões construídos familiar, como eu disse, por sistemas de crença, por grupos de inserção. 1% todos os dias, na verdade, são os passos que você pode fazer. Eu trouxe aqui o não julgamento, eu trouxe aqui o não expectativa, tá? O Cleiton trouxe uma prática meditativa dos 10 minutos e eu acredito que o conteúdo ele ficou bem completo. Essa melhora de 1% para 100% que tantas pessoas trazem nas redes sociais, através inclusive de diversos modos, por exemplo, meditação, práticas de afirmação, o próprio modo caverna, que você pode criar o seu, mas também vai ser um assunto para um outro vídeo, auxiliam você na transformação. Olha, o mais importante, o método identidade é um método em que você muda a estrutura que sustenta o sonho. E não aquele método que vai te ensinar o que você tem que fazer para alcançar o que você quer. Porque senão toda vez você se cansa de ter que fazer, é trabalhoso. Não é melhor ser quem sustenta, que manifesta, que magnetiza e que atrai? Então vem para minha atmosfera, vem para o time da identidade extraordinária, vem fazer a sua mentoria. Vamos juntos mapear os caminhos, mapear um pouco da sua história, mapear o seu eu para transformar a sua realidade com muito compromisso, com muita seriedade, com muito conhecimento e transformação. Um super beijo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!